O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, está na lista das 100 pessoas mais influentes de 2023, organizada pela revista Time e divulgada hoje. O nome do presidente aparece na categoria de líderes na lista. Na justificativa para a escolha de Lula, a revista destaca o ambientalismo presente em sua plataforma de governo. Vai lá, Celestino. É lista do quê? De presidiários? Como é? Lista de personalidades? Líderes da revista Time. A revista Time que já colocou o presidente Bolsonaro fantasiado Che de Guevara. Hitler. Já E deu para ele também o mesmo título. Pois 2020. é um título que é meio que pago, né, pelo Ministério da Comunicação para estar entre os 100 líderes. Um país como o Brasil, que tem tantas riquezas assim, também não é glória para ninguém, né? Mas é o presidente que está aí no momento, está tentando levar, está lá na China, tentando apagar o fogo do discurso que ele mesmo faz, que é da Dilma, do sul global, né? Falando que o dólar não é tão importante assim. Então, assim, celebridade para 13%, nessa é a pesquisa, né? Tem 13% que ainda confia. Eu acho que o dia 13% ainda confia. Temos aqui 3 que confiam. Vamos lá, Gilmar. Tua vez. O que você quer que eu fale? Eu quero que você fale aí sobre... Eu respeito a opinião do Celestino, A gente só sabe. que se o Bolsonaro, que se elegeu uma vez, não conseguiu se reeleger, é mito, eu respeito ele achar que o Bolsonaro é mito, imagine um presidente que disputou várias eleições, ganhou a primeira vez, ganhou a segunda, foi preso, não saiu do país e se reelegeu. O Bolsonaro, nós temos que admitir que na campanha passada, ele foi um fenômeno. Eles subestimaram ele soube usar as redes sociais para chegar à presidência. Temos que admitir isso. É um grande líder, sim, o presidente Bolsonaro. Mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da onde ele saiu, quantas eleições ele participou, dá para pedir até música no Fantástico, 3 vezes presidente. A gente concorda ou não, é alguém influente, sim. Tá bom, Francês. O Lula ser posicionado entre os 100 maiores líderes do mundo, principalmente autoridades governamentais, não tem nada de glória. Tivesse aí entre os 10 ou 20, vamos lá. Mas o Lula não passa de um velhinho de raciocínio meio embotado, né? Atualmente, que ele me lembra aquele Dom Quixote de la Mancha. O cara que andava com a sua lança atacando moinhos de vento. Só que ele tinha um ideal que era um ideal, né? Então era louco, atacava moinhos de vento, sempre perdia, lógico, né? Mas ele tinha um bom... E ele tinha como seguidor, principalmente, o Sancho Panza, que era um sujeito que andava num burrico. Tem muito a ver com Lula. Sabe? Então era o único seguidor que ele tinha, né? E, muito bom. Quer dizer, e nós estamos aí com um presidente que disse que não ia dar cargo para Dilma e colocou a Dilma no BRICS para a gente passar vergonha internacional. E agora, a luta dele agora é criar uma moeda latino-americana, não deu certo. Agora ele quer criar uma moeda do BRICS, porque o dólar, ele quer combater o dólar, ele vai derrubar o dólar. Pelo amor de Deus. Vai chamar Dilma. Vai lá, Edivaldo. A revista Time já foi uma das mais prestigiadas publicações do mundo. Acho que era o sonho de consumo trabalhar na Time entre 10 jornalistas ter alguma coisa publicada na revista Time, né? Nunca saiu uma linha minha lá. Não, nem minha. Então foi muito prestigiado. Você não tá vendo 100. Essa lista de 100, viu, Francês? É uma lista de 100, não é o primeiro colocado, o segundo. É uma lista que já perdeu um pouco da importância histórica, né? Não é tão relevante. Bolsonaro acho que figurou 2 vezes, como outros presidentes também figuraram. Ela lista, por exemplo, a Beyoncé está ali. Então, assim, em determinado momento, alguém importante, essa lista com o tempo foi perdendo essa importância histórica que tinha, né? Porque a própria revista perdeu, assim como o New York Times, né, um dos maiores jornais do mundo, ainda muito reputado do ponto de vista de legitimidade, independente que se pense, né, a atividade jornalística tem um orgulho imenso de integrar esse rol de alguns profissionais que ainda estão na ativa. O Lula basicamente foi posicionado nessa lista em função das suas decisões sobre o clima, né, que ele conseguiu uma conexão internacional, tem tomado algumas medidas, discursivamente falando, em relação à preservação ambiental. E quem escreveu o perfil dele lá foi o Al Gore. Al Gore é o vice-presidente dos Estados Unidos, né, na época do Bill Clinton.
Ele fez um perfil exatamente destacando esse detalhe. Lembrando que o agora é um ativista mundial do meio ambiente, né? Responsável por alguns avanços importantes, implantação de uma discussão mundial a respeito do controle do gás carbono, quer dizer, são questões ambientais que têm que estar na pauta. Então, basicamente por isso, não tem exatamente grande relevância, apesar da comparação jocosa e até irônica que o francês fez em relação a um clássico da literatura espanhola, que eu Miguel tive a oportunidade de ler no original, não entendi nada, por sinal. Concluído, Valdo. Mas, assim, Doutora acho Monique tem que falar. desnecessário, eu reconheço que, aceite ou não, o Lula é um grande líder mundial pela trajetória dele. Então, é importante aceitar isso, independente da ideologia, mas temos que fazer uma distinção a respeito de quem é a pessoa. Concordo, né? Já está meio passadinho, tem falado mais do que deveria, concordo plenamente. Mas é um líder que merece o respeito pela sua trajetória, que cá entre nós é muito exitosa. Doutora Monique? Eu concordo com o francês, Inclusive os processos. não tem nada de glória, né, em estar nessa lista. Mas uma coisa é um fato, o Lula sempre foi um líder, né, e tá aí, move muitas pessoas, tem uma multidão que acredita nele, apesar de tudo, né. Agora, o que mais me surpreende é ele ter ido, né, para essa lista com todas essas referências, depois, né, do governo ter se manifestado várias vezes falando que é impossível combater o desmatamento e várias medidas nesse sentido, né. Eu acho que hoje o que a gente espera do presidente não é que ele seja conste em listas, né, de líder, mas que ele seja um bom líder para a nação, né, porque até agora os resultados que ele entregou são pífios,